Olá pessoal, bom dia. Vou trazer hoje para você, né, vocês, a correção do exercício que a gente passou ontem na sala de aula. Eu não lembro aqui a página, não sei se eu vou conseguir ver aqui, porque eu estou na web, né, na página da web e tenho a dificuldade de ver a página aqui, mas eu ver se eu consigo. Acho que é da página 122 ou é 121, né? O exercício que a gente passou é sobre complemento nominal. Complemento nominal a gente já estudou ontem, mas eu vou deixar em algum canto desse vídeo a definição de complemento nominal. Vou até subir aqui para vocês verem que a gente já viu ontem, né? Tá aí, ó. Complemento nominal é o termo sintático que acompanha o nome, isto é, substantivo, adjetivo e advérbios. Eu já expliquei ontem que a gramática é dividida em duas partes, verbos e nomes. Tem os verbos, aí as outras classes gramaticais que não se encaixam em verbos, a gente denomina de nome, como o adjetivo, o substantivo e o advérbio. E o complemento nominal justamente é uma expressão que complementa o sentido de um desses nomes, ou do adjetivo, ou do substantivo, ou do advérbio, né? Tem aí a explicação. Daqui a explicação está toda no livro de vocês. Eu não vou explicar novamente, porque ontem a gente já viu. Quem quiser dar uma lidinha aí na atividade ou na explicação, porque tem tudo isso no livro, ou até na internet, pega vídeos, essas coisas que dá para vocês tá compreendendo, né? Se não tiver compreendido, dá para ir compreender através de uma série de recursos que a gente tem, ou pelo próprio livro didático, ou através de outros recursos, como internet. Aí tem também as inteligências, as IA, né? As inteligências artificial, para vocês tá pesquisando aí e aprendendo o conteúdo. Aqui tem a tirinha, né? Não vou ler a tira, tá, mas tá aí na tela. Eu estou olhando de lado um pouco porque eu estou com a tira em um outro monitor, e o monitor não fica de frente com a câmera, então tem que estar olhando para ali, né? Tem a tira e a partir da tira tem as atividades, né? São 5 questões, se não me falha a memória. Aí a primeira, a tira é construída com base em uma figura de linguagem chamada gradação. Eu aqui vou explicar o que é gradação. Peguei até a imagem aqui da internet, ver se dá para vocês visualizarem bem, ver se consigo aí, ó. Gradação, também tem gradação clima, que se eu colocar a imagem para vocês, essa imagem aqui, ó, não sei se está bem centralizado, eu peguei aqui da internet porque não deu tempo de baixar tudo para fazer um vídeo bem legal. São só o que é, né? Figura de linguagem utilizada para aumentar ou diminuir a intensidade de uma sentença através de uma sequência de palavras, né? Gradação está dizendo, vai diminuindo ou né, ou aumentando também a intensidade numa sequência de palavras gradativa. Um aumenta um pouquinho, né, um aumenta um pouquinho depois do outro. Então, exemplo aqui, para vocês ver se vocês conseguem. Minha filha sempre se achou. Aí começa a gradação. Bonita, linda já é uma palavra mais intensa do que bonita, e esplêndida já é mais intensa do que linda. Isso aí que é a gradação. Nessa caso aqui, esse aí aumentou, né? Ela aumentou a intensidade. Mas tem outro exemplo. Berrei, aí gritei, é menos intenso. Falei também, sussurrei, murmurei e me calei. Se vocês perceberem aí, tem uma intensidade, aliás, tem uma sequência, só que aí diminui a intensidade. Começa do mais alto, que é berrar, ou seja, berrar seria gritar muito alto, né? Muito alto. E aí depois vem gritei, falei, sussurrei, murmurei e me calei. É uma figura de linguagem, né? A gente já estudou as figuras de linguagem, não sei se nós estudamos a gradação. Agora a gente vai voltar para o exercício, para ver como é que isso se deu lá na atividade. Tirar aqui a minha imagem que está atrapalhando, né? Eu vou colocar aqui para cima, a imagem não é importante, o que é importante aí é a atividade. Então, como é que se deu essa gradação aqui na tirinha, né? Do Adão e do Rasgarai, né? No primeiro quadrinho, não dá para ver aqui, mas a personagem tem medo de avião. Medo de avião que parece razoável, né? No entanto, nos outros 2 quadrinhos, o medo passa a ser de coisas menos razoáveis, como por exemplo, medo de vampiro é até algo insensato, né? Mas como tubarão em piscina em clara gradação. Foi aumentando o medo, né, de avião, depois diminuindo a intensidade. Medo de avião, depois é razoável, se você tem medo de avião, claro. Aí depois, medo de vampiro, né, menos razoável, claro, do que
medo de avião e medo de tubarão em piscina, que ainda é menos razoável. Mas aí a resposta, vocês só é pausar o vídeo e vocês conseguem pegar aí o que está escrito. Pega aí a resposta, né? Que efeito tem a gradação na tira? É justamente para quê? Para provocar humor, né? Sobre a causa do último elemento. O que dá aí mais humor, o que gera mais humor na tira é tubarão em piscina. É algo absurdo, né? Claro que aí é uma tirinha, não é real, mas seria absurdo você encontrar um tubarão em piscina. Então, como eu disse, pausa o vídeo e vai lendo aí, colocando as respostas. Só dando uma breve explicação, porque se não for o vídeo vai ficar muito longo também. Observe o primeiro quadrinho da tira. Aí, qual é a predicação da forma verbal tenho? Como se classifica o seu complemento? A predicação, você vai dizer a predicação que é a transitividade do verbo. Ele pode ser verbo transitivo, e quando for transitivo ele vai ser transitivo direto ou indireto, e também pode ser verbo intransitivo, além de verbo de ligação, né? O verbo, no caso aí, o verbo ter é um verbo transitivo direto. Eu sempre digo, para saber se um verbo é transitivo direto, faz a pergunta, o quê? Aí eu tenho o quê? Se der para fazer a pergunta o quê, o verbo é transitivo direto, e o complemento a gente chama de objeto direto. No caso, o complemento de objeto direto, o objeto direto, né, é medo de avião. Eu tenho o quê? Aí, medo de avião. Então, esse é o complemento chamado de objeto direto. Está até destacado, né, aí. A que palavra se liga o termo de avião, a forma verbal tenho ou ao substantivo medo? E logo, qual é a sua função sintática? Tem até para ver, medo de avião. Se liga ao verbo, né, tenho, ou ao substantivo medo? Claro que liga-se, medo de quê? Pergunta, tenho medo de quê? Liga-se ao substantivo medo. E como medo é um substantivo, é um nome, é um complemento nominal, né? O complemento nominal porque está completando o sentido do nome medo. Agora o enunciado, observar o enunciado do segundo quadrinho. Sintaticamente, qual é a diferença entre esses enunciados do primeiro e o enunciado do primeiro quadrinho? No segundo quadrinho, o núcleo, filme, é acompanhado de um termo preposicionado, de vampiro, não, de vampiro. Então, a diferença é essa, de vampiro. E nesse aí, né? Então, aí, por isso que é diferente do primeiro para o segundo quadrinho, de vampiro. Se vocês observarem aí, o de é a preposição. Discuta com a turma. O termo de vampiro é adjunto adnominal ou complemento nominal? E por quê? Pessoal, é adjunto adnominal. Porque é uma locução adjetiva que especifica o tipo de filme. Adjunto adnominal que especifica o tipo de filme. É um filme de vampiro, está dizendo que não é um filme de terror, não é um filme de ação, enfim, é um filme de vampiro. Nesse caso, a gente chama de adjunto adnominal, que vem, como é que eu falei? Vem especificando o tipo de filme. E tem papel equivalente ao dos adjetivos, como, por exemplo, policial, filme romântico, filme misterioso, etc. Por isso que é um adjunto adnominal e não um complemento nominal, né? Vamos para a quarta. Quando vai pausando o vídeo, aí vai lendo as respostas que está tudo aí. Agora observar o enunciado do último quadrinho, compare ao do segundo quadrinho. Qual é a predicação do verbo morrer? O verbo morrer é um verbo intransitivo, né? E o sentido dele é o quê? Padecer ou sofrer. No caso aí, morrer não está no sentido de perder a vida. Vamos voltar aqui no quadrinho, e eu morro de medo de tubarão em piscina. No caso aí, ele não vai morrer porque tem medo de tubarão. No caso aí, ele vai sofrer ou padecer, né? Ou padecer com a ideia de ter tubarões em piscina. B. Qual dos termos preposicionados desse quadrinho está ligado ao verbo? No caso, é morro de medo. Então, de medo é o termo preposicionado, né? Que tem uma preposição e está ligado ao verbo, e a classificação dele é adjunto adverbial de causa. Adjunto adverbial de causa. C. Qual deles indica uma circunstância de lugar para toda oração?
Esse é fácil. O que é o lugar? Em piscina. Piscina é um lugar, então, em piscina é o que indica circunstância de lugar na oração. E é adjunto adverbial de lugar. D. Qual deles complementa o sentido do nome? Portanto, complemento nominal. De tubarão, né? Ó, complemento substantivo medo e portanto, ou pois, complemento nominal. Quinta, tem a propaganda aí, ó. Vou dar uma parada um pouquinho aqui para quem quiser ler, mas eu não vou ler porque vai incompridar cada vez mais o vídeo. Vamos aí para as questões quinta, né? Vamos aqui passar, vai estar lá embaixo. Identificar os complementos nominais existentes no texto e, entre parênteses, né, o nome que eles complementam. Tem de venda, dá uma volta lá no texto e localiza lá de venda, aí propósito, né, do produto, venda, de produtos, venda, em gordura hidrogenada, em açúcar, em sódio, ricos, né, e a saúde complementa termos prejudiciais. Esses são os complementos nominais e o nome que eles complementam, que está entre parênteses. Desses complementos nominais, quais complementam adjetivos? Em gordura hidrogenada, em açúcar, em sódio e a saúde. No caso, complementa aqui o adjetivo ricos. Adjetivo é uma palavra que atribui qualidade ou característica a um substantivo. No caso, o rico aqui, ó, o ricos é um adjetivo. E C, a criouta classe gramatical, os demais complementos nominais se ligam. Ligam-se a substantivos. Ó, só olha lá, propósito, venda, venda de novo, enfim. Todas essas palavras são substantivos porque dão nomes a alguma coisa. Isso aí, pronto, isso aí é a correção, né? Vou gravar o vídeo. Já estou gravando, vou colocar em um canal do YouTube para vocês não ter que baixar no celular. Só assistir e corrigir aí. Vai corrigindo, vai pausando o vídeo e vai lendo as respostas e se tiver alguma dúvida, alguma coisa, na próxima aula a gente esclarece ou vocês podem estar pesquisando aí por conta. Bom dia, um abraço e boa aula para vocês.